Paz, irmãos, tudo bom? Eu quero ler com vocês hoje um texto que mostra a realidade da confiança. Como que é importante você primeiro conquistar a confiança de alguém, certo? Eu estou dizendo isto porque a confiança é algo tão tremendo, tão especial, que às vezes a gente quer colocar goela abaixo o que nós cremos, o que nós acreditamos para as pessoas. Mas a vida a gente sabe que não é assim. A gente não pode simplesmente jogar na mão do Espírito Santo e dizer, agora é com você, vamos embora, faz a obra. Quando na verdade existe todo um contexto. Confiança é algo que se adquire aos poucos. Confiança é como se você tivesse que comer um saco de sal. E quando você estiver terminando, então você pode dizer que essa pessoa é alguém confiável. E mesmo assim, nós sabemos que, mesmo confiando nas pessoas, para que a confiança ela se perca, basta apenas uma falha. E até reconquistar tudo de novo vai ser difícil. Por que eu estou dizendo isso? Lá em Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 18, diz assim: E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Está falando acerca de Paulo, tá? Tem gente que acredita que não precisa mais ser batizado, esse negócio aí é ritual. Não, Paulo foi batizado, certo? E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E por isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. O que eu aprendo aqui com esse texto? Que Paulo, depois da sua conversão, você veja que ele operava milagres e falava com muita ousadia acerca de Jesus. Mesmo assim, precisou de Barnabé, né, e os outros apóstolos irem com ele para poder dizer aos irmãos: olha, realmente Paulo ele se converteu, realmente Paulo ele é um dos nossos, realmente Paulo ele está com a gente. Porque o que acontece, irmãos? Eu fico percebendo aí muitas das vezes, a gente quer colocar, né, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que Deus nos revelou para as outras pessoas. E quando essa pessoa nega aquilo que nós ensinamos, nós logo queremos taxar essa pessoa que tem um coração de dura cerviz, é uma pessoa que não merece confiança. Só que, de repente, o que está faltando aí é justamente isso, o entrosamento. É a pessoa poder, no mínimo, confiar em você, ter uma amizade, saber que você é um homem de Deus, saber que você é uma pessoa séria, uma pessoa dedicada, uma pessoa que estuda, uma pessoa que trabalha com seriedade, uma pessoa que não brinca com as coisas de Deus, uma pessoa que ama a verdade, que está em busca do conhecimento. Para aí então essa pessoa pegar confiança em você e saber que ela está depositando os seus ouvidos a uma pessoa séria e que trabalha com zelo com as coisas de Deus. Porque quando você pega uma pessoa que você não conhece a vida, que você não sabe quem ela é, que muitas das vezes a historicidade dela ela é pior, né, para poder trazer confiança, como que você quer
que aquilo que você venha falar venha fazer com que aquela pessoa possa ouvir de bom grado. Fica muito difícil, porque confiança é algo que tem que ser conquistado. Se você for pegar aquela carta lá de Filemon, né, que Paulo escreve para Filemon, ele diz, olha, Onésimo, eu gerei ele nas minhas prisões, receba ele como estivesse recebendo a mim. Filemon vai olhar aquela carta e vai dizer, caramba, o apóstolo Paulo é um homem de confiança, eu confio no apóstolo Paulo. Então, por causa do apóstolo Paulo, eu vou então acreditar que Onésimo realmente mudou de vida. Então você veja que a questão de uma ponte, de uma confiança, ela é muito importante. Às vezes, as pessoas não acreditam em você, não é porque você é uma pessoa que é vista como vítima do profeta perseguido. Eu sou vítima do profeta perseguido. Não, existem outras variáveis que pode ser também. E uma dessas variáveis pode ser o quê? Quem é você? Quem é você? Você saiu da onde? Eu te conheço de onde? Para você chegar de repente para um pastor que é ali, líder de uma comunidade, que está trabalhando há 30 anos, aí vê um camarada, você está errado, você está pregando heresia. Irmão, quem é você? Quem te enviou aqui? Você saiu da onde? Qual é a sua história? Tem que ter confiança. Não adianta chegar na empolgação e querer mostrar aquilo que você sabe para todo mundo, se você não tem carcaça, se você não tem história, se você não tem uma confiança, se você não tem uma indicação, você vem do nada, você tem que conquistar essa confiança para poder pregar. As pessoas têm que olhar para você e ver que pelo menos ali existe uma pessoa com seriedade, existe uma pessoa que, aonde eu vejo, existe uma história, ele não caiu simplesmente assim de paraquedas. É a mesma coisa, as pessoas acabam de entrar numa comunidade e já querem cantar, já querem pregar, já querem fazer um monte de coisa, mas não existe uma confiança. Quem é esse cara? Não conheço. Chegou aqui ontem, já quer fazer isso, quer fazer isso tudo. Calma aí, deixa a gente ser provado. Lembra o que está escrito que o apóstolo Paulo falou? Primeiro, que antes deles serem aprovados, eles têm que ser provados. Então tem que ser provado primeiro. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele não saiu pregando da noite para o dia, ele ficou 3 anos na Arábia se preparando. Houve toda uma preparação. Jesus se preparou durante 29 anos aproximadamente. Houve toda uma preparação. Houve toda uma espécie de escola para aquilo. Para que houvesse confiança. Tem que haver confiança. Você não pode chegar, simplesmente uma dica que eu estou te dando para você não queimar cartucho. Tá? Ficar falando aí do evangelho de coisas que você sabe, que você tem conhecimento. Mas por você falar de uma maneira abrupta, de uma maneira sem responsabilidade, onde você mais mata do que gera vida, onde você mais se queima do que você gera fruto e se edifica, para que você não cometa esse tipo de erro, eu estou te dando esse bom conselho. Para tudo tem um tempo. A gente está aqui no canal falando, mas aqui eu não estou falando com uma pessoa, estou falando abertamente. Vê aqui quem quer. Uma coisa que eu quero que você aprenda. Uma coisa é falar de Jesus. Outra coisa é falar do Evangelho do Reino. Jesus é uma mensagem universal que está incluído dentro desta mensagem. Salvação, amor, santidade, compromisso, responsabilidade, aliança, arrependimento, fé. Jesus engloba tudo isso daí. Uma coisa é você ensinar sobre Jesus, que até mesmo as igrejas que não concordam umas com as outras, você pode colocar igrejas luteranas, calvinistas, adventistas do sétimo dia, por aí vai, tantas outras aí, pseudos cristãs, mesmo nisso eles concordam na pregação da fé, arrependimento, da santidade, do compromisso, dos princípios básicos da hierarquia, da disciplina, dos princípios básicos aí da submissão, de honra ao pai e mãe. Tudo isso está em Jesus Cristo. Uma coisa é Jesus Cristo, que todos nós concordamos. Uma outra coisa é o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus é uma coisa mais complexa.
uma coisa que depende muito de uma revelação de Deus para você ir, para você conhecer as profecias, para você conhecer os profetas, para você ter um discernimento do tempo escatológico, do que Deus espera para a sua igreja. O nascer de novo é algo que todo mundo concorda. Agora, o evangelho do reino é diferente. A Bíblia diz que Paulo ele pregava acerca de Jesus e acerca do reino de Deus. São duas mensagens diferentes. Jesus, ele é a porta principal para que você entre no reino. Ele é o caminho, ele é a porta. Então você não tem como pregar o reino se não pregar Jesus. E não tem como você pregar Jesus sem pregar o reino. O reino é a recompensa da fé que você teve em Jesus. O reino é a recompensa de tudo aquilo que você fez em Jesus. E até no reino tem Jesus Cristo, porque ele é o rei desse reino. Então, na verdade, existe mensagem que todos nós concordamos e é fácil de absorver, porque envolve Jesus. Agora, quando você vai falar de algo que depende mais de um toque, de uma revelação, você tem que tomar cuidado. Até Jesus falou que tinha coisas que não podia falar porque os discípulos não iriam suportar. Porque não era o tempo, mas no tempo certo o Espírito iria revelar. Você já passou por essa experiência que você fala uma coisa para alguém, não deu um minuto, a pessoa ela volta a falar exatamente o contrário daquilo que você falou, ela não entendeu bulhufas do que você disse. E por mais claro que você fale, por mais claro que você explique, ela não vai entender. Sabe por quê? Porque não é o tempo dela entender. Não é a hora. As coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas acontecem no tempo de Deus. O nosso papel é ensinar, e é importante que você tenha esse discernimento, que para tudo tem um tempo. Vai chegar uma hora, sim, em que Deus vai dizer, agora todos poderão receber, né? Mas, enquanto isso, receba aí o conselho do apóstolo Paulo, cada um ande segundo a revelação que você tem. Caminhe até onde você tem chegado, até onde você tem alcançado. Porque não adianta as pessoas imporem para mim uma coisa que não é o tempo que eu não vou entender. Existem coisas que eu não vou entender. E também não adianta impor a você uma coisa que não é o tempo de você entender. Então fica com esses conselhos. Primeiro, espere o tempo de Deus, tá? Seja sábio nesse momento, tá? E terceiro, que você procure adquirir essa confiança. Seja amigo, seja sábio, seja esperto. Simplesmente não chegue impondo, se achando um grande profeta. Todo mundo não faz milagre nenhum, cara. Então, aguarda um pouquinho aí, tá? Aguarda o momento certo, que Deus ele vai abrir a porta, Deus ele vai expandir, porque o reino vai ter que ser pregado, não tem jeito, está escrito. Né? Este evangelho do reino, este que eu ensino, será ensinado no tempo do fim, para que chegue um momento em que eu volte. Enquanto isso, vai se preparando, o tempo vai chegar e já está chegando. Mas não se extrapole, não fique ansioso, não fique pensando que as coisas têm que andar no seu tempo, do seu jeito, da forma como você quer. Porque o reino de Deus não é assim. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.